Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, amigas, amigos, paz e bem. Eu sou o Emerson Bardelotti e este é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, 11 de maio de 2025. Habemos Papa, um Paz e Bem especial. O cardeal Robert Francis Prevost é o novo bispo de Roma, o novo papa da Igreja Católica Apostólica Romana, sob o nome de Leão XIV. Eu não gosto de fazer análises, suposições ou dar pitacos sobre os primeiros dias de papado. Eu espero ler a primeira exortação apostólica para ver qual será o pensamento e qual será o projeto de governo do novo Papa. Sou cauteloso quanto a isso. Na eleição do Papa Bento XVI, não foi preciso uma análise, pois o mundo sabia qual era a linha do antigo prefeito da Santa Inquisição, do Santo Ofício, da atual Congregação para a Doutrina da Fé. Um governo de continuidade ao papado de João Paulo II. Quando Bento XVI renunciou, talvez o grande gesto que ele tenha feito no seu papado, e elegeram o Papa Francisco, eu observei os sinais, os gestos, as falas, aquelas falas iniciais daquele pontífice. O primeiro americano a se sentar na cadeira de Pedro, já que Dom Aloysio Loscheider, de saudosa memória, então arcebispo de Fortaleza, em 1978, por questões de saúde, se recusou a ser papa, sucedendo João Paulo I. Mas que poderia ter mudado a história da igreja e veio a falecer em 2007. 2 anos depois de João Paulo II. A curiosidade era grande para ver como se comportaria o argentino Jorge Mário Bergoglio. E ele surpreendeu a mim, a você e ao mundo. Não haverá outro Francisco. Robert Francis Prevost nasceu estadunidense e naturalizou-se peruano. É o segundo americano a se sentar na cadeira de Pedro. A esperança que tenho é que ele faça um papado de continuidade do caminho aberto por Francisco. Mas entendamos, cada papa tem sua própria identidade. O cardeal Robert Francis Prevost não figurava na lista principal, mas era o único conhecido pelos outros 132 cardeais, pois a maioria deles havia sido indicado por ele ao Papa Francisco para serem feitos cardeais. Analisando agora, por conta da proximidade a Francisco, do cargo ocupado na Cúria Romana e por sua missão no país latino-americano, era óbvio
Contudo, gente, é apenas uma constatação minha ao analisar o histórico do então cardeal. Conversando com meu amigo José Oscar Beoso, ele sinalizou que a eleição de Leão XIV foi preparada pelo anseio popular na Praça de São Pedro. A mesma praça que pôde se despedir de Francisco em sua última e sofrida mensagem para eles. Na visão de Beoso, os cardeais foram impactados pela reação do povo na morte de Francisco. O povo veio maciçamente, como que dizendo: estamos votando para que ele siga nessa linha. Teve sim um impacto popular que pesou dentro do conclave. Para Marco Politi, abre aspas, no momento crucial, os cardeais eleitores decidem escolher mais uma vez um homem que conhece o cheiro do pó da vida cotidiana em seus aspectos mais difíceis e humildes. Fecha aspas. Não sou otimista, nem pessimista. Sou um realista esperançoso em relação a Leão XIV. É claro que me assusta o fato dele estar usando as roupas tradicionais e não simplesmente a túnica branca. De estar com a cruz, tudo bem que tenha a ver com Santo Agostinho, que tenha sido um presente enquanto cardeal, que ali tem um pedaço da relíquia de Santo Agostinho. Eu entendo. Mas me assusta. Todavia, uma foto publicada por meu amigo Júlio Lancelotti, em que ele aparece ajoelhado e nos seus pés um velho sapato preto. Há esperança. Há esperança. Então eu não sou otimista, não sou pessimista, sou um realista esperançoso. Inclusive em relação ao nome escolhido por Prevost, que não é somente um nome, mas o pensamento e o projeto de governo. Pensamento e projeto de governo. E que ele mesmo, no último sábado, dia 10 de maio, explicou aos cardeais no Vaticano, abre aspas. O Papa Leão XIII, de fato, com a histórica encíclica Rerum Novarum, enfrentou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. E hoje a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma nova revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. Fecha aspas. Então ele apresenta aí os motivos que o levaram a escolher o nome Leão XIV. Eu, na minha ingenuidade, pensei que seria para homenagear Frei Leão, o secretário de São Francisco de Assis. Aquele que após a morte de Francisco de Assis
mantém vivo o legado de Francisco de Assis. Leão está vindo após Francisco. Futuro dirá. Me junto ao amigo, ao irmão Leonardo Boff, quando este diz lá no seu site, abre aspas, sua primeira fala ao público foi contra minhas expectativas iniciais. Foi um discurso piedoso e feito para o interno da igreja. Nunca ocorreu a palavra pobre, menos ainda libertação. Ameaças à vida e o clamor ecológico. O tema forte foi a paz, especialmente desarmada e desarmante. Suave crítica ao que está ocorrendo nos dias de hoje de forma dramática, como a guerra na Ucrânia e o genocídio a céu aberto de milhares de inocentes, crianças e civis na faixa de Gaza. Pareceria que tudo isso não estivesse na consciência do novo Papa. Mas estimo que tudo isso voltará em breve, pois tais tragédias foram tão fortes nos discursos do Papa Francisco, seu grande amigo, que ainda devem ressoar nos ouvidos do novo Papa. O Papa Francisco, como jesuíta, possuía um raro senso de política e do exercício do poder, pelo famoso discernimento do espírito, categoria central da espiritualidade naciana. Minha pressuposição é que ele viu no cardeal Provost um possível sucessor seu. Não pertencia à velha e já decadente cristandade europeia, vinha do Grande Sul, com a experiência pastoral e teológica madurada na periferia da igreja, no caso do Peru, onde com Gustavo Gutierrez nasceu e se desenvolveu a teologia da libertação. Seguramente, com sua maneira suave e seu caráter afeito a escutar e a dialogar, levará avante os desafios assumidos e as inovações enfrentadas pelo Papa Francisco. O que não é o caso aqui enumerá-las. Mas terá outros desafios, no meu ponto de vista, nunca tomados a sério pelas intervenções dos papas anteriores, como desocidentalizar e despatriarcalizar a Igreja Católica face à nova fase da humanidade. Ela se caracteriza pela planetização da humanidade, não só em sentido econômico, agora perturbada por Donald Trump, que de fato está ocorrendo a passos cada vez mais rápidos em termos políticos, sociais, tecnológicos, filosóficos e espirituais. Nesse processo acelerado, a Igreja Católica, em sua institucionalidade e na forma como se estruturou hierarquicamente, comparece como uma criação do Ocidente. Isso é inegável. Por detrás de tudo está o clássico direito romano, o poder dos imperadores com seus símbolos, ritos e forma de exercício do poder centralizado numa autoridade máxima, o Papa, com o poder ordinário, máximo, pleno, imediato e universal.
como está no cânon 331. Atributos que, na verdade, caberiam somente a Deus. Acresce ainda sua infalibilidade em assuntos de fé e moral. Mais longe não se poderia ir. O Papa Francisco conscientemente se afastou deste paradigma e começou a inaugurar outro modelo de igreja, simples e pobre, e em saída para o mundo. Um grande, imenso desafio para qualquer Papa é relativizar essa forma de organizar o cristianismo para que possa ganhar novos rostos nas várias culturas humanas. O Papa Francisco deu largos passos nesta direção. O novo Papa, acenou para este diálogo em sua fala inaugural. Enquanto não se caminhe firmemente nessa desocidentalização, para muitos países, o cristianismo será sempre coisa do Ocidente. Foi cúmplice da colonização de África, das Américas e da Ásia. E assim ainda é visto pelas inteligências dos países que foram colonizados. Outro desafio não menor consiste na despatriarcalização da igreja. Ela já foi referida acima. Na direção da igreja só existem homens e estes celibatários e ordenados no sacramento da ordem, desde padre até o Papa. O fator patriarcal é visível na negação às mulheres ao sacramento da ordem. O fator patriarcal é visível na negação às mulheres ao sacramento da ordem. Elas compõem de longe a maioria dos fiéis e são as mães e as irmãs da outra metade dos homens da igreja e da humanidade. Essa exclusão machista fere o corpo eclesial e coloca em xeque a universalidade da igreja, enquanto não se abre a possibilidade às mulheres, como ocorreu em quase todas as igrejas, de ascenderem ao sacerdócio. Ela mostra seu arraigado patriarcalismo e sua marca de um Ocidente cada vez mais um acidente na história universal. Estes e muitos outros desafios deverá o novo Papa enfrentar, pois cresce mais e mais na consciência dos fiéis e das fiéis o sentido evangélico de participação, a sinodalidade, e da igualdade em dignidade e direitos de todos os seres humanos, mulheres e homens. Porque na Igreja Católica deveria ser diferente. Por que na Igreja Católica deveria ser diferente? Estas reflexões pretendem ser um desafio permanente a ser enfrentado por quem foi escolhido para o mais alto serviço de animação da fé e de direção dos caminhos da comunidade cristã, como a figura do Papa. Chegará o tempo em que a força destas mudanças se fará tão exigente que ela ocorrerá. Então será uma nova primavera da Igreja, que se tornará tanto mais universal, quanto mais assumirá questões universais e dará
a sua contribuição para respostas humanizadoras. Fecha aspas. Concordo com tudo o que Leonardo Boff disse. E concordo também com a reflexão feita por Frei Beto. Abre aspas. O cenário que o novo Papa herda está longe de ser tranquilo. A Igreja Católica enfrenta inúmeros desafios internos e externos que exigirão habilidade diplomática, coragem pastoral e capacidade de diálogo com o atribulado mundo atual. Sob o pontificado de Francisco, aumentaram as tensões entre setores conservadores e progressistas dentro da Igreja. A polarização crescente no mundo ecoa na barca de Pedro. Críticas ao seu estilo pastoral e às reformas vieram de cardeais influentes, grupos leigos e teólogos. Essa divisão reflete a diversidade política e cultural que marca a conjuntura global. O Papa Leão XIV terá a difícil missão de preservar a unidade da Igreja sem sufocar a pluralidade das expressões católicas. A escolha do nome Leão demonstra a sensibilidade para questões sociais. Leão XIII, 1810 a 1903, foi o Papa da encíclica Rerum Novarum, a primeira a abordar o tema das relações trabalhistas. Há que se considerar também que Prevost é agostiniano, discípulo de Santo Agostinho, um filósofo pagão que se converteu à fé cristã e se tornou um pilar da teologia. Boa parte de sua atividade sacerdotal e episcopal foi no Peru, o que nos permite considerá-lo o segundo Papa latino-americano. No entanto, a escassez de vocações sacerdotais, sobretudo na Europa e no continente americano, ameaça a sustentabilidade pastoral da Igreja em muitos lugares. Ao mesmo tempo, o envelhecimento do clero e a sobrecarga das funções pastorais dificultam a presença efetiva da Igreja nas inúmeras comunidades. Isso reabre os debates sobre o celibato facultativo, a ordenação de mulheres, o direito dos casais homoafetivos ao sacramento do matrimônio. Após 12 anos de pontificado, o Papa Francisco deixou um legado marcante na Igreja Católica e na conjuntura mundial. Tanto por sua abordagem pastoral, quanto por suas posições diante dos problemas contemporâneos. Primeiro Papa latino-americano, primeiro jesuíta no cargo e primeiro a adotar o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis, Jorge Mário Bergoglio conduziu a Igreja por tempos turbulentos, marcados por crises internas e profundas transformações sociais, políticas e ambientais. Desde sua eleição em 2013, Francisco buscou uma igreja mais próxima dos excluídos e do mundo real. A opção preferencial pelos pobres, a crítica à cultura do descarte e a defesa dos migrantes foram marcas registradas. Encíclicas como Laudato Si, de 2015, sobre a ecologia integral, e a Fratelli Tutti, de 2020, sobre a fraternidade universal, revelaram um Papa com sensibilidade global e consciência dos desafios éticos da contemporaneidade. Na Igreja, promoveu reformas significativas na Cúria Romana, buscou maior transparência financeira, puniu um cardeal corrupto, simplificou estruturas administrativas, adotou uma postura mais pastoral
em temas sensíveis como a homoafetividade, os divorciados, recasados e o papel das mulheres na igreja, embora mantendo a doutrina tradicional em muitos aspectos. Seu estilo direto e despojado, aliado ao compromisso com a misericórdia, revitalizou a imagem da igreja para muitos fiéis. Apesar dos esforços de Francisco para valorizar a presença feminina na igreja, as demandas por maior protagonismo das mulheres crescem. A nomeação de mulheres para cargos na Cúria Romana e a criação de comissões para estudar o diaconato feminino são passos importantes, mas insuficientes. A misoginia é muito forte na igreja. O novo pontífice enfrentará uma pressão crescente por avanços concretos nessa área, inclusive com implicações doutrinárias e eclesiológicas. Os conservadores, no entanto, bradarão com seus velhos argumentos de que Jesus era homem e não havia nenhuma apóstola no grupo dos 12. O escândalo dos abusos sexuais continua sendo uma ferida aberta na igreja. Francisco deu passos significativos para enfrentar o problema, mas há ainda resistência institucional e omissões. Leão XIV precisará manter e aprofundar políticas rigorosas de prevenção, punição e apoio às vítimas. O mundo multipolar e fragmentado requer uma liderança espiritual capaz de promover pontes. Eis o significado da palavra pontífice. O pontificado de Francisco destacou-se pelo diálogo com o Islã, o judaísmo e outras tradições religiosas, além de seus apelos pela paz em conflitos como os da Síria, Ucrânia e Israel. Prevost terá de cultivar esse papel diplomático e moral num cenário global marcado por xenofobia, racismo, guerras e mudanças climáticas. Talvez o maior desafio do novo pontífice será manter a vitalidade da missão evangelizadora em um mundo cada vez mais secularizado. A igreja precisa encontrar linguagem, atitudes e estruturas que falem ao coração das pessoas de hoje, especialmente dos jovens. Isso exige criatividade pastoral, abertura à sinodalidade, processo já iniciado por Francisco, e coragem. Coragem para repensar formas de presença e atuação no mundo digital, nas periferias urbanas e nos contextos multiculturais. Penso que o legado mais significativo de Francisco é a tentativa de devolver à igreja um rosto de ternura, simplicidade e diálogo. Em tempos de crise de autoridade, de perda de confiança nas instituições, ele insistiu na misericórdia, como o nome de Deus. Leão XIV não começará do zero. Terá diante dos olhos o testemunho de um pastor que, com suas limitações, tentou ser fiel ao Evangelho no coração das contradições do século XX. Fecha aspas. Contudo, gente querida, gente amada, a esperança que tenho nos olhos e no coração me dizem que Leão XIV é um humilde servo de Deus e dos irmãos. Ele mesmo disse aos cardeais reunidos no Vaticano: o Papa, começando por São Pedro até mim, seu indigno sucessor, é um humilde servo de Deus e dos irmãos. Nada mais do que isso. Fecha aspas.
O novo pontífice também reafirmou o primado de Cristo ressuscitado como guia da Igreja e se referiu à comunhão eclesial vivida pelos fiéis durante as exéquias de Francisco, chamando atenção para a verdadeira grandeza da Igreja, que vive na variedade dos seus membros unidos à única cabeça, que é Cristo, pastor e guarda. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Em seguida, reafirmou sua adesão ao caminho eclesial traçado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II e renovado por Francisco. Ele diz, abre aspas, gostaria que juntos, hoje, renovássemos nossa plena adesão neste caminho. Havia que há décadas a Igreja Universal tem trilhado na esteira do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco recordou e atualizou magistralmente seus conteúdos na exortação apostólica Evangelii Gaudium, da qual quero destacar alguns pontos fundamentais. O retorno ao primado de Cristo no anúncio, a conversão missionária de toda a comunidade cristã, o crescimento na colegialidade e na sinodalidade, a atenção aos sensus fidei, especialmente em suas formas mais próprias e inclusivas, como a piedade popular, o cuidado amoroso pelos últimos e pelos descartados, o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo em suas diversas componentes e realidades. Fecha aspas. Por fim, Leão XIV evocou as palavras de esperança que São Paulo VI, em 1963, expressou no início de seu ministério petrino. Abre aspas. Passe pelo mundo inteiro como uma grande chama de fé e de amor, que inflame todos os homens de boa vontade, ilumine os caminhos da colaboração recíproca e atraia sobre a humanidade, agora e sempre, a abundância das divinas complacências, a própria força de Deus, sem a ajuda de quem nada é válido, nada é santo. Fecha aspas. E continua o novo Papa, abre aspas, sejam esses também os nossos sentimentos, a traduzir em oração e compromisso com a ajuda do Senhor. Fecha aspas. Da minha parte, só posso rezar pelo Papa Leão XIV para que seu pontificado seja de esperança e misericórdia. Amém. Axé, Auíre, aleluia. Paz e bem, vida longa e próspera.